Olá pessoal, sou o professor Josimar e a gente vai continuar estudando probabilidade. Como a gente vem fazendo, a gente vai usar um problema para poder fazer vir à tona alguma coisa sobre a teoria, um elemento teórico que possa possibilitar que a gente resolva mais problemas. O objetivo é a gente chegar daqui a pouco a problemas mais interessantes, mais difíceis, mas no momento a gente quer apenas desenrolar a parte teórica. Tá? Então a gente vai usar esse problema para chegar numa coisa chamada lei binomial da probabilidade. Vamos ver o que é isso. Uma prova é composta de 10 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções, sendo só uma delas correta. Sandro responde as 10 questões ao acaso, chutando, Determine a probabilidade de ele acertar. Item A, só as 2 primeiras questões. Item B, só as 2 últimas questões. Item C, só 2 questões quaisquer. E tem que acertar só 2 questões e errar as outras 8. Tá? Bom, só um comentário gramatical aqui. Probabilidade de ele acertar. A gente não pode juntar isso. Tá? Dizer probabilidade dele. Tá? O sujeito não pode, sujeito ele aqui, não pode ser preposicionado. Tudo bem? Então o correto é probabilidade de ele acertar, por mais que pareça estranho. Vamos ao item A. A resolução do item A. Qual é a probabilidade de acertar só as 2 primeiras questões? Então, eu tenho que ter essa configuração aqui. Certo para as 2 primeiras questões e errar as outras 8 questões. Todas elas erradas. Tudo bem? Totalizando 10 questões. E agora eu vou calcular a probabilidade disso acontecer. Bom, como são 5 opções para cada questão e somente uma delas é correta, a probabilidade de acertar uma questão qualquer é 1/5, Probabilidade de acertar, já que eu tenho uma única no universo correta no universo de 5 opções. Tudo bem? Bom, e acertar a segunda? A gente percebe que esses 2 eventos, acertar a primeira questão e acertar a segunda, são eventos independentes. O que eu quero dizer com isso? Já foi estudado em aula anterior, O que aconteceu na primeira questão não tem a menor importância para a probabilidade de acertar a segunda. Tá? A probabilidade de acertar a segunda questão não tem nada a ver com o que aconteceu com a probabilidade de acertar a primeira. Então, esses eventos são independentes. Em sendo independentes, basta multiplicar as suas probabilidades para eu calcular a probabilidade dessas 2 coisas ocorrerem. Então, a probabilidade de acertar a segunda questão também é 1/5. E a probabilidade de acertar as 2 primeiras vai ser 1/5 vezes 1/5. Ou seja, 1/5 ao quadrado. Qual a probabilidade de errar a terceira questão? Bom, são 5 opções, somente uma correta. A probabilidade de errar a terceira questão é 4/5. A probabilidade de errar a quarta questão também é 4/5 e assim por diante, até a última questão. Como os eventos são independentes, basta multiplicar essas probabilidades, o que vai me dar 4/5 elevado a 8. Então, essa é a probabilidade de acertar somente as 2 primeiras questões e errar as outras 8 questões. Tudo bem? Essa é a resposta para o item A. Vamos ao item B. O item B, vamos resolver o item B. Qual é a probabilidade de acertar somente as 2 últimas questões? Bom, é análogo, inteiramente análogo ao que aconteceu no item anterior, Só que eu tenho uma configuração que é a seguinte, eu vou errar as 8 primeiras questões e vou acertar somente as 2 últimas. A probabilidade de acontecer isso é errar as 8 primeiras, 4/5, vezes 1/5, que é acertar as 2 últimas. E a gente percebe com bastante facilidade que são numericamente iguais, essas 2 probabilidades, E, intuitivamente a gente aceita isso com muita tranquilidade, é bem razoável, que acertar as 2 primeiras somente seja tão provável quanto acertar as 2 últimas somente, Então tá aí, os 2 itens foram resolvidos e eu tenho agora um terceiro item, acertar só 2 questões quaisquer. Pode ser a terceira e a sétima, pode ser a primeira e a oitava, e inclusive pode-se contemplar qualquer um desses 2 casos aqui. Perceba que esse caso
satisfaz o que se pede aqui no item C, né? Assim como esse também, ou seja, o item C contempla esses dois casos e, além deles, outros casos, muitos outros casos, né? Vou até descrever um outro caso agora, item C, tá? Vamos descrever um outro caso. Pode ser errar, acertar, né? E pode ser isso aqui, ó. Pronto, essa é uma outra situação. Eu tenho 8 erros e 2 acertos. No caso aqui, eu vou acertar a terceira questão e a oitava questão. A sétima questão, aliás. Tá? A terceira e a sétima questão. Somente. E as outras eu vou errar. Tudo bem? Vamos calcular a probabilidade de acontecer essa situação aqui do item C, ou seja, acertar duas quaisquer. Eu vou considerar inicialmente um desses dois casos. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. Vamos lá. Vou começar por ele. Eu sei que essa situação ela é contemplada pelo item C, né? 1/5 elevado ao quadrado vezes 4/5 elevado a 8. Acontece que essa é apenas uma das situações. Eu tenho muitas outras. Quantas são essas outras? Ora, são tantas quantos forem os anagramas dessa palavra aqui. Ou seja, eu estou me referindo ao número de possibilidades de se ordenar esses 10 símbolos. Essas 8 letras S e essas 2 letras 6. Então, vamos ver quantos são os anagramas dessa palavra. De quantas maneiras eu posso dispor em ordem, né? Colocar em sequência esses 10 símbolos. Bom, estou falando de permutação de 10 símbolos, dos quais 2 são iguais a C e 8 são iguais a E. Eu estou falando de permutação com elementos repetidos, né? E vamos fazer essa conta aqui. Vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui 4 elevado a 8, dividido por 5 elevado a oitava vezes 5 ao quadrado. Eu posso escrever 5 elevado a 10. E essa permutação aqui é 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 8 fatorial. Ou seja, 4 elevado a oitava sobre 5 elevado a décima, vezes 45. E eu não estou muito preocupado no valor numérico dessa probabilidade, tá? Só dei uma arrumada nas contas, porque vocês podem ter se esquecido do que se trata, do que significa essa notação, tá? Então, eu não estou muito preocupado com o valor numérico em nenhum desses casos aqui. Minha preocupação é somente mostrar o raciocínio, somente a ideia, né? O que se deve pensar, como se deve pensar nesse tipo de problema aqui. Tudo bem? Então, essa ideia aqui retrata aqui a lei binomial da probabilidade. Por que binomial? Porque eu tenho duas situações, né? Sucesso, acertar, ou fracasso, errar. Só tem essas duas possibilidades. Não existe uma terceira situação, tá? Então, problemas em que quando a gente se deparar com problemas desse tipo, que tem apenas duas possibilidades, e nós devemos considerar a variação, né, desses eventos, do sucesso e do fracasso, e aí a gente pode dizer que está diante de um problema de lei binomial da probabilidade. Tudo bem? Então, tá aí. Espero que o problema tenha servido aí para mostrar essa ideia, essa nova ideia na parte de probabilidade. Legal? Ainda a respeito do nome binomial, eu quero mostrar que isso que nós fizemos aqui está ligado, está relacionado ao binômio de Newton, né? É tópico que nós abordamos aqui. Repare que esse cara aqui, ó, que nós encontramos, esse resultado aqui, ele nada mais é do que um termo do desenvolvimento binomial, tá? De 1/5 mais 4/5 elevado a 10. Esse desenvolvimento aqui possui um termo em que o expoente do 1/5 é 2, o expoente do 4/5 é 8, né? E o coeficiente dele é isso aqui, permutação de 10 com 2 elementos repetidos e 8 elementos repetidos, que numericamente é equivalente à combinação de 10, 2 a 2, ou combinação de 10, 8 a 8, já que eles são complementares, né? 10, 2 a 2 e 10, 8 a 8 são numericamente iguais, são complementares.
Então, esse cara aqui é um desenvolvimento, é um elemento, é um termo desse desenvolvimento binomial. E ele está relacionado a 2 sucessos e 8 fracassos, né? Então, nós temos o binômio sucesso-fracasso aí, tá? Então, esse nome aqui não é por acaso, ele está relacionado ao desenvolvimento binomial. Mais um comentário, que se eu tivesse, por exemplo, tentando ser um pouco mais geral, em vez de 2 acertos somente, fosse 3 acertos, eu teria como resposta esse termo do desenvolvimento acima. 10 escolhe 3, ou poderia ser 10 escolhe 7 também, tá? Então, a resposta seria essa, tudo bem? Então, tá aí a ligação entre probabilidade e binômio de Newton, tudo bem? Mais uma justificativa aí para a gente ter esse nome aí, que a gente também pode pensar no binômio sucesso-fracasso, tá legal? E com isso, a gente encerra a nossa aula.